Eu estou aqui a fazer um flerte com a câmara. Olá, meu nome é Alberto Azevedo. Alguns de vocês já me conhecem. Tenho feito trabalho para do bem ao nível da numerologia, mas hoje estamos aqui para falar acerca das polaridades do que é isto do masculino e do feminino. O masculino e o feminino são polaridades que todos nós, independentemente do género, temos. Tanto o género masculino como o género feminino, temos duas polaridades que na realidade são traduzidas em qualidades. E porque polaridades e a energia masculina e feminina são qualidades, tanto homens como mulheres manifestam estas duas polaridades e o objetivo é que elas sejam equilibradas. Vivendo dentro de nós em equilíbrio com essas duas polaridades, possamos também conviver com as outras pessoas que nos rodeiam, porque nós só conseguimos viver em harmonia com o exterior se estivermos primeiro em harmonia com o interior, porque tudo é um espelho. Muitas vezes olhamos para estas energias como opostas. Na minha opinião, são complementares. O Yin e o Yang têm uma dança entre eles e cada uma tem qualidades. E essa qualidade conjuga-se com a qualidade do outro. Ou seja, o que é que isto significa? Uma energia masculina, em termos de qualidade, é a energia da ação, do movimento. A energia feminina é a energia da escuta, do acolhimento. E isto nós podemos ver em qualquer área e em qualquer atividade, porque o objetivo é trazermos isto para a nossa vida real, para o nosso dia-a-dia. Numa entrevista, se eu não estiver em equilíbrio com a energia masculina e feminina, as coisas não saem de uma forma harmoniosa. O que é que isto significa? Significa que eu preciso de falar, saber quando falar, mas também preciso de escutar e saber esperar para ouvir. E podemos ter por comparação, ou por referência, o símbolo do masculino. O símbolo do masculino é aquele círculo com a seta a apontar para fora, ou seja, que vem de uma tradição ancestral das tribos, em que o símbolo significava a tribo e a seta a apontar para fora significava que a energia masculina, neste caso o homem, saía para o exterior para a conquista, para a expansão. E a energia feminina, o símbolo da tribo, com a cruz em baixo, que significava a forma como a mulher, neste caso a energia feminina, ficava a acolher a tribo e a proteger essa mesma tribo. As polaridades também estão expressas no corpo. Tradicionalmente, e em termos de arquétipos ou de simbologia, o lado esquerdo está mais associado à energia feminina e o lado direito à energia masculina, porque tradicionalmente recebemos com a mão esquerda e agimos ou damos com a mão direita. Podemos fazer essa analogia também do lado do cérebro, porque aí inverte. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, troca depois estas duas polaridades. Então, neste caso, o nosso lado esquerdo é o mais racional, podemos lhe chamar mais masculino, porque é o mais pragmático, mais racional, mais matemático, e o lado direito, do cérebro, é o lado mais emocional, mais criativo. E isto, para nós percebermos qual a polaridade que está mais ativa, há até um exercício muito interessante que se pode fazer, que é, sem a outra pessoa esperar, eu mandar-lhe qualquer coisa e perceber com que mão é que ela agarra ou com que mão é que ela usa para mandar aos outros. Quando alguém tem uma questão física, uma somatização, imaginemos do lado esquerdo, eu tenho uma dor no meu braço esquerdo, e sendo que o braço, como estava a falar, significa também a forma como eu recebo e a forma como eu entrego, se eu tiver uma dor no braço esquerdo, isto pode significar, não quer dizer que signifique sempre, que eu tenho um desequilíbrio do meu lado feminino. Ou seja, a forma como eu estou a receber e a forma como eu me permito receber na minha energia feminina pode estar aqui num desequilíbrio. O corpo comunica connosco, o corpo dá-nos informação e às vezes nós não estamos atentos à linguagem que ele está a usar e à forma como ele nos está a comunicar as coisas. Então, se nós observarmos o nosso corpo, essas polaridades existem e estão presentes na forma também como ele comunica. Um segundo exemplo. Se eu tiver uma dor do lado direito, ou seja, no meu braço direito, e sendo que o braço é aquilo que nós usamos para fazer estes movimentos, para agir no mundo, a forma como eu não estou a conseguir colocar a minha ação, a dificuldade que eu estou a conseguir de pôr o meu movimento no mundo. E isto pode haver um desequilíbrio na energia masculina, porque eu posso ter uma série de ideias, idealizar, planear, mas depois não consigo materializar ou tenho dificuldade em materializar. Claro que isso pode ter imensas origens, no sentido em que eu preciso de ser validado, ter um reforço positivo, ser aceito pelos meus pares, mas eu tenho aqui uma dificuldade neste movimento com a minha energia masculina. Claro que às vezes uma dor é só uma dor, porque eu bati em qualquer lado. Eu comecei a desenvolver e a estudar este trabalho por uma necessidade pessoal. Comecei a perceber neste desenvolvimento pessoal que existia uma série de questões, de comportamentos que não estavam alinhados com aquilo em que eu acreditava. Seja na forma como eu me relacionava comigo próprio e com
essa autoconsciência, seja na forma como eu me relacionava também com os outros. E então comecei a estudar, a fazer determinado tipo de práticas e depois, obviamente, como percebi que grande parte dos homens também tinham as mesmas questões e as mesmas dificuldades que eu, por que não partilhar e por que não também começar em partilha com outros homens, em círculo com outros homens, que isso pudesse ajudar também outros homens a tomar esta autoconsciência. E daí o trabalho começou a fluir, a surgir, tanto nos círculos masculinos como depois nos retiros que comecei a fazer só com homens e depois, obviamente, a evolução natural para círculos e retiros mistos, que é quando nós começamos a olhar nos olhos uns aos outros e a perceber de que forma é que nos podemos ver primeiro, porque muitas vezes não nos vemos, e a partir desse desenvolvimento começar a perceber de que forma é que nós podemos equilibrar, por exemplo, num trabalho de um género masculino em conjunto com um género feminino, eu também estou a equilibrar em mim, que é um género masculino, a minha polaridade, a minha energia masculina e feminina. Ao ver a energia feminina no outro, eu posso também fazer essa troca e esse equilíbrio. Algumas das surpresas que eu comecei a ter foi perceber que havia aqui duas questões. Uma delas tinha a ver com o patriarcado, em que muitas vezes achamos que este conceito cultural, religioso, social do patriarcado trazia muito poder aos homens e diminuía às mulheres, e comecei a perceber que isto era um dos principais pontos que castrava os homens. Na realidade, o patriarcado tira o poder por completo ao masculino. Diminui esse mesmo masculino a alguém que está a ser servido pelo feminino. Isto, obviamente, estou a generalizar. Por outro lado, trazia aqui uma particularidade ao género feminino, que era colocá-los com uma energia extremamente masculina, porque seriam as mulheres que teriam que ir para a ação, teriam que fazer, teriam que resolver, teriam que cuidar. O que hoje em dia, depois obviamente isto é geracional e foi-se traduzindo de geração para geração, as mulheres acabaram por ter uma energia masculina muito intensa de decidir, de fazer, de resolver, sendo que, obviamente, culturalmente e socialmente, depois, não eram reconhecidas com o mesmo valor. Mas na realidade, na sua gênese, naquele tal círculo que nós falamos, que é basicamente em casa e em família, quem domina, quem decide, quem regula, na maior parte das vezes, é o género feminino. E os homens muitas vezes ajudam, ou participam, ou dão o seu contributo, mas não está em equilíbrio. Traduz em que os homens não passam daquela sua polaridade de menino, que na realidade é o desequilíbrio da energia feminina, e estão à procura de mães. Acaba por ser um acordo não verbal, em que a energia que atrai é a energia que quer cuidar do filho. Porque antigamente, na ancestralidade, nas tribos, ali perto dos 12, 13, 14 anos, as crianças, neste caso os meninos, iam ser levados pelos seus pais, progenitores, mas também guardiões da tribo, para um processo iniciático. Vamos agora para o mundo e eu vou-te mostrar como fazer, mas mostrar pelo exemplo. E é isso que hoje em dia nas sociedades contemporâneas muitas vezes não existe. Eu posso dizer, tens que fazer isto, mas muitas vezes isto que eu digo para fazer, eu não faço. E não é porque não queiram, é porque não sabem fazer, porque isto é geracional também, ou seja, também não aprendemos. Então nós, na realidade, só aprendemos não por aquilo que nos dizem, mas por aquilo que nós vemos enquanto referência. Ainda existe muito o conceito de ser homem é eu estou disponível para ajudar a minha companheira. Um homem não chora, um homem não mostra emoções, um homem tem que ser forte. Como se costuma dizer, faz-te homem. E nós construímos estes homens logo com esta formatação. E, obviamente, fazemos isto com as meninas também num outro aspecto. Pede-se quase culturalmente a que as meninas saibam cozinhar e saibam estar disponíveis, saibam fazer as coisas da casa. Então, hoje em dia ainda temos muito culturalmente instituído que existem determinado tipo de paradigmas que já vão formatar e moldar homens e mulheres. Uma coisa tão simples quanto as meninas brincam com bonecas e os homens jogam à bola. Tudo isto parecendo que não está no nosso inconsciente coletivo. E tudo aquilo que é diferente disto já se traduz numa fraqueza. Claro que se eu nasço num género masculino, na minha perspectiva, eu vim aprender a desenvolver de forma equilibrada a minha energia masculina. E se eu nasço num género feminino, eu vim aprender a desenvolver de forma equilibrada a minha energia feminina. Eu não deixo de ser homem por ser mais sensível ou por conseguir compreender as minhas emoções, porque também tenho o meu lado assertivo, de decisão, de suporte e de trazer segurança. Da mesma forma que uma menina ou uma mulher não deixa de ser mulher por ter que agir de uma forma, tomar decisões e ao mesmo tempo escutar as suas emoções e permitir-se receber e ser nutrida. E então muitas vezes os homens agem da maneira como agem, não é porque acreditam nisso,
mas porque dessa forma são reconhecidos, validados e valorizados pela energia ou pelo género feminino. E vice-versa. As mulheres muitas vezes agem de uma determinada forma porque acham que dessa forma vão ser reconhecidas e valorizadas pelo género masculino, quando na realidade muitas vezes nós estamos a representar papéis e a não ser quem realmente somos. Para mim, um homem com energia masculina e feminina em equilíbrio consegue escutar, consegue segurar espaço, consegue olhar, consegue compreender, consegue escutar no sentido das suas próprias emoções e das emoções do outro e ao mesmo tempo consegue agir, consegue resolver, consegue tomar as decisões que precisa de serem tomadas e precisa assumir a responsabilidade por todas as coisas que faz. No caso de uma mulher, essa dança também acontece, mas de uma forma ligeiramente diferente. Porquê? Porque as mulheres muitas vezes não estão habituadas a permitirem-se receber. Não estão habituadas a baixar a guarda. Nem sempre sabem fazer este sentido de acolher. Este sentido de eu permito-me sentir e permito-me ser guiada. Por outro lado, também tem a energia masculina, a energia da assertividade, a energia da decisão. Só que isto é aquilo que a maior parte das mulheres hoje em dia já sabe fazer. Então temos que desenvolver em equilíbrio a outra polaridade, porque lá está, o equilíbrio significa igualdade. De que forma é que nós podemos perceber que uma energia está em equilíbrio numa relação, por exemplo, de um casal? Podemos ir à simplicidade, como por exemplo, trabalhar com os 4 elementos, com a terra, com o fogo, com o ar e com a água. Então nós podemos olhar para esses 4 elementos dentro de uma relação. O que é a energia da terra? A energia da terra é a estrutura, de que forma é que ambos se suportam um ao outro. Uma coisa tão simples quanto nas rotinas do dia-a-dia. Não é quando o homem ajuda a mulher ou quando a mulher ajuda o homem, mas de que forma é que nós somos parceiros no equilíbrio das coisas. De que forma é que dividimos as tarefas, de que forma é que trazemos esse suporte e essa segurança um ao outro. De que forma é que, quando a mulher está a falar sobre qualquer coisa da sua vida, do seu processo profissional, o homem olha e diz, ok, estou aqui, diz-me o que é que precisas e estou a escutar-te. E está presente, não está a ouvir enquanto está a olhar para o telejornal ou está a olhar para o telemóvel. Depois temos o elemento água. De que forma é que eu compreendo as emoções do outro. E isto implica eu conseguir não só perceber as minhas fragilidades e a minha dificuldade em que o outro pode tocar com algum gatilho ou o dedo na ferida e eu não conseguir lidar com isso, mas também compreender as emoções, as dores do outro e a dificuldade do outro. Água são emoções. Então, de que forma é que eu faço a gestão e trabalho este elemento água na minha relação, que é de que forma é que eu estou presente, de que forma é que eu te vejo, de que forma é que eu te escuto, de que forma é que eu te acolho e sinto em mim aquilo que tu estás a dizer. Porque muitas vezes não é o outro que me está a causar uma dor. Esta dor é ativada por alguma questão minha, por aquilo que o outro está a dizer. Mas, na realidade, se o outro está a dizer alguma coisa que me está a provocar uma dor, é importante eu olhar primeiro para mim e perceber de onde é que isso está a vir. Por outro lado, temos o elemento ar, que é a forma como comunicamos. Se eu consigo dizer aquilo que sinto e se eu consigo escutar aquilo que o outro quer dizer, e então este elemento ar, que é a comunicação, também é muito importante a ver. Eu não posso apenas começar a ficar a sentir aqui alguma coisa e a ficar a remoer e não comunicar isso, não expressar aquilo que sinto, independentemente daquilo que eu acho que o outro vai entender. E depois temos o elemento fogo. A paixão, a iniciativa, a vontade. De que forma, por exemplo, é que eu posso trazer aquilo que me despertou e aquilo que me fez apaixonar por aquela pessoa. Perguntar-me porque é que eu estou aqui, o que é que isto me acrescenta. Recordar-me daquilo que me fez querer estar com esta pessoa. E isto é trazer esta energia do fogo. Se eu pegar nestes 4 elementos e perceber de que forma é que eles estão presentes na minha relação, obriga-me a também eu me questionar e perceber qual é o elemento que está aqui mais desfasado em mim e na minha relação para eu conseguir de que forma é que eu posso equilibrar. E como é que eu equilibro estes elementos em mim para conseguir depois equilibrá-los também na relação. Os elementos também têm energias, ou seja, têm polaridades. Então nós temos o elemento ar e o elemento fogo, que são polaridades masculinas, e temos o elemento terra e o elemento água, que são polaridades femininas. Se eu tenho uma destas energias, ou seja, destes elementos em desequilíbrio, eu consigo perceber qual é a polaridade que eu tenho em desequilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio na minha relação no elemento ar, ou seja, a dificuldade na comunicação, pode significar que eu tenho um desequilíbrio na minha polaridade masculina. Até que ponto é que eu quero controlar as coisas? Até que ponto é que eu quero estar consciente de tudo aquilo que me rodeia e controlar no sentido, não é só de tirar benefício, é no sentido de me sentir segura,
perceber com o que é que conto, como é que a relação está, para onde é que vamos, o que é que vamos decidir. Eu quero controlar as coisas. E onde é que isso se vê? Muitas vezes. Por exemplo, eu tenho que preparar as refeições da semana. Então, na realidade, será que eu deixo aqui a outra parte da relação decida? Porque na realidade é isso que eu faço naturalmente. Eu decido, eu escolho e a outra parte apenas, ok, eu concordo, eu aceito. E será que eu dou espaço para que o outro possa fazer isso também? Isto é um exemplo muito simples da forma como eu tenho o elemento ar em desequilíbrio. Okay? E neste caso, é esta energia masculina em desequilíbrio. Um exemplo de energia feminina, eu, por exemplo, se percebo que tenho o elemento água, que tem a ver com as emoções em desequilíbrio na minha relação, pode significar que eu tenho a energia feminina em desequilíbrio em mim. E onde é que eu consigo perceber isto de uma forma simples e prática no dia-a-dia? Até que ponto é que eu aceito aquilo que os outros me dizem quando me estão a apontar alguma coisa, ou a criticar, ou a dizer, olha, tu foste assim ou foste assado? De que forma é que eu integro isso? De que forma é que eu acolho esse processo? Porque na realidade a outra pessoa só está a dar a opinião dela. Se isso me causa uma dor, se isso me causa algum desequilíbrio, isto é meu. E é importante eu olhar para perceber em que ponto e que gatilho é que está a ser ativado. Isto é o meu elemento água, porque é alguma coisa que o outro apenas me está a dizer e está a ativar uma emoção. E se eu conseguir perceber aonde é que essa emoção me está a levar, e que às vezes leva-me à infância e eu não percebo, ou leva-me a algum momento que eu passei traumático e eu não percebo, não tem a ver com a pessoa que está à minha frente e que me está a dizer aquilo. Tem a ver com o reflexo que isto está a ativar em mim. E por isso é que muitas das vezes não existe esta comunicação de casal, porque eu estou a lidar com as minhas dores e como eu não o sei fazer, eu projeto isso no outro e não tem nada a ver com o outro. Então este é um exemplo prático de como muitas vezes nós temos em desequilíbrio estes elementos e estas energias dentro de nós e que se refletem depois, obviamente, na relação. Se quiserem saber mais informação, podem consultar o texto que acompanha este vídeo, que está na dobem.pt, e até já!